sensação que eu tenho, pelo menos Sim. de tudo que eu ouço, ou tu vai no psiquiatra, tu sai do psiquiatra com remédio, sai. E aí fica esse questionamento: isso é uma má postura do psiquiatra ou isso é uma má postura da pessoa que tá frustrada, buscando um diagnóstico, buscando um remédio, buscando, projetando a solução da vida dela em um diagnóstico, em um remédio, e o psiquiatra acaba tendo que atender a essa pressão e a essa demanda, né? De quem é a culpa? Tem duas perspectivas. Existe uma questão que a gente não pode desconsiderar, que é o seguinte: o psiquiatra, ainda que a saúde mental tenha evoluído muito, ele é muito visto ainda como fim de linha. Do tipo, eu vou tentar outros recursos antes de chegar no psiquiatra. E não estou falando só de psicólogo. É muito comum que o paciente ele já tenha sido tratado de uma depressão ou de uma ansiedade pelo ginecologista, pelo cardiologista, pelo neuro. E aí aquele paciente está grave, ele vai e procura o psiquiatra. Então, comparativamente, se eu pegar uma amostra de pacientes de um psiquiatra, Uhum. esses pacientes eles tendem a ser mais graves do que a média de pacientes de um psicólogo, porque o psiquiatra ele pega muitos casos que já são de fim de linha, pelo menos culturalmente falando. É Uhum. aquela pessoa que já passou por outras intervenções ou tentou outros tratamentos antes. E existe, sem sombra de dúvidas, esse ponto que você comentou, que é uma visão mais medicamentosa da medicina, ou seja, aquela ideia de que o médico ele só trata se ele passa um medicamento. Já do ponto de vista do médico, então me colocando aqui no lugar do psiquiatra, eu vejo que sim, tem muitos profissionais que tentam reduzir questões complexas com medicação que não vão funcionar, e isso eu entendo que é um trabalho de capacitação técnica do profissional para saber até onde ele vai. Por Uhum. exemplo, tem várias condições na psiquiatria, inclusive de transtornos, como é o caso dos transtornos de personalidade e do autismo, que não existe uma evidência de um tratamento medicamentoso como primeira linha. E aí muita gente assusta quando eu falo isso, do tipo, você está me dizendo que autista não deve tomar remédio? Ou que um paciente com um transtorno de personalidade borderline não deve tomar remédio? Primariamente, não. Pela condição estrutural, não. Pode ser que essa pessoa tenha uma comorbidade, ou seja, um problema a mais. Uhum. Talvez além daquela condição ela tenha insônia, ela está deprimida, ela está passando por um transtorno de uso de substâncias, então talvez eu vou precisar usar uma medicação. Mas o psiquiatra ele tem que saber muito bem bater o pé no freio e falar: esse paciente não se beneficia de um tratamento. Uhum. Uma outra condição que é muito confundida com depressão, que gera muita confusão, o luto.